O estudo do Apocalipse com o Bispo Macedo. A igreja de Éfeso, na época de Paulo, era a igreja mais espiritual. E se você ler a epístola de Efésios, você vai ver que há um desenvolvimento espiritual, um amadurecimento da fé. E nós verificamos que era uma igreja que, conforme o texto sagrado, que tinha obras, tinha perseverança, tinha o caráter de não suportar homens maus, de fingidos, de mentirosos, tinha perseverança e suportava provas por amor do nome de Jesus. Porém, tinha uma coisa grave contra essa igreja. Ela tinha deixado o primeiro amor. A carta à igreja a Esmirna, a segunda carta, é justamente o oposto. Se você pesar a igreja de Éfeso com a igreja de Esmirna, Esmirna era uma igreja contrária à igreja de Éfeso, porque se Esmirna tinha obras, tinha perseverança, tinha atitudes, etc., a igreja de Esmirna era diferente. Diz o texto assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, quer dizer, Jesus, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação. Então a igreja de Esmirna começa falando de tribulação. Era uma igreja atribulada, diferente da igreja de Éfeso, que era uma igreja que tinha obras, que tinha isso, que tinha aquilo, que é o caso dos dois tipos de pessoas, de cristãos. São 7 tipos, mas esses 2 tipos são assim. O primeiro tipo é aquele cristão que tem obras, que faz, que ajuda na igreja, que faz a obra, enfim, manifesta perseverança, etc. Porém, estando no piloto automático, eles deixaram o primeiro amor, desprezaram o primeiro amor, agarraram-se ao outro amor. Já nessa igreja de Esmirna, nós verificamos que Jesus começa falando: conheço a tua tribulação, quer dizer, as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades, conheço a sua vida. Em outras palavras, para esse tipo de cristão, conheço a tua vida, você luta, você vem lutando, sempre com problemas, sempre enfrentando problemas, e ainda por cima, a tua pobreza, conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Pobreza, economicamente falando, não pobreza espiritual, porque essa é a igreja mais rica espiritualmente, mas é a mais pobre financeiramente, fisicamente falando. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Veja que a igreja de Esmirna não fala nada de obras. Jesus não diz: você conheça as tuas obras,
teu labor, tua perseverança, nada disso. Diz apenas que conhece a sua tribulação e a sua, o quê? Pobreza. Tribulação e pobreza. Eu me lembro, nesses anos todos de Igreja Universal, nós conhecemos muitas pessoas, vimos muitas pessoas, trabalhamos com muitas pessoas. Então, eu me lembro que no início da igreja, e eu fazia reuniões 3 vezes por dia, pela manhã, tarde e à noite, a semana toda, excepto no sábado e no domingo, que fazia apenas 2. Mas, nesse período de igreja, de trabalhar todo dia na igreja, a gente tem contato com as pessoas, a gente conhece as pessoas de vista, né? A gente sabe das pessoas que vêm na igreja, a gente conhece até o lugar onde elas sentam, a gente conhece até o lugar. Tem pessoas que sentam na mesma cadeira, sempre. Aqui também é assim, mesma coisa. Eu sei que se eu olhar para lá, eu vou ver a pessoa que na semana passada eu via daquele lado também, e a mesma coisa daquele lado. É assim. Então a gente já sabe, já tem esse costume de ver, de identificar a pessoa pelo lugar que ela senta. Ora, eu vi muitas pessoas na igreja que receberam curas maravilhosas. Foram pessoas ricas, não todas, mas muitas pessoas foram abençoadas, foram curadas, foram economicamente abençoadas, tiveram suas vidas restauradas, etc, etc, etc. Mas, com o tempo, se esfriaram e abandonaram a fé. Com o tempo, caíram na fé. Por outro lado, nós vimos também pessoas na igreja que não foram curadas, mas estavam lá orando, sempre pedindo, Jesus me cura e tal, sempre na igreja. Eram firmes, eram pessoas até pobres, que não enriqueceram, que não foram curadas, que não aconteceu o que aconteceu com outras pessoas, mas permaneceram. Então, 2 tipos de pessoas. O que acontece? Isso é tão certo como Deus existe. O primeiro tipo de cristão, tipo Éfeso, é aquela pessoa que faz a obra de Deus, alcança milagres, etc., mas, por conta da sua prosperidade, às vezes, deixa de administrar a sua fé para ficar administrando as suas posses. E, pouco a pouco, elas vão se envolvendo com os problemas da empresa, com os problemas da família. Ela não era casada, não conseguia se casar, mas chegou na igreja e se casou. Ah, que maravilha, graças a Deus, me casei, pronto. Agora que eu já estou casada, então aperta o piloto automático e vive naquela fé de vir na igreja, voltar para casa, vir na igreja, voltar para casa, ajudar uma pessoa, ajudar a outra, enfim, fazer aquelas coisas comuns, sem desenvolver a sua própria fé. Porque o objetivo já foi alcançado. Qual era o objetivo dela inicialmente? Ela queria se casar. Qual é o objetivo dela inicialmente? Não, eu queria prosperar. Qual o objetivo inicial dela? Não, eu queria ser curada. Então, aconteceu o milagre que ela queria, então ela, apertou no piloto automático e deixou-se levar. Esse é o grande perigo. O grande perigo que todos passam, o grande risco. E essa é uma das razões porque nós temos trabalhado forte no sentido de levá-los a uma fé consciente, muito mais do que
benefícios. Os benefícios são pertinentes àqueles que entram no reino de Deus, aqueles que buscaram o reino de Deus em primeiro lugar. Mas se a pessoa deixa o reino de Deus, ou simplesmente ignora o reino de Deus para buscar os benefícios do reino de Deus, ela vai alcançar os benefícios e o reino de Deus vai ficar esperando. E cedo ou tarde ela se torna uma ex-obreira, ex-pastor, ex-esposa, ex-membro, ex-isso, ex-cristã. Isso acontece. Você sabe que quando Jesus fez o trabalho dele, ele fez 3 coisas. Jesus curava, libertava os oprimidos, curava os enfermos, ressuscitava a morte, fazia milagres, prosperava, dava pão ao faminto. Segunda coisa que Jesus fazia, pregava o reino de Deus. É chegado até vós o reino de Deus. E terceira coisa, ele ensinava. 3 coisas Jesus fazia. Então, aqueles que aprenderam, esses permaneceram. Os que receberam milagres, nem todos participaram, nem todos continuaram, nem todos ficaram. Todos os que foram curados, ou a maioria, aquela multidão, aquela grande multidão que foi abençoada, que foi curada, etc, 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 aquelas pessoas, na hora que Jesus estava sendo julgado, fugiram. Até os discípulos fugiram. Se esconderam. Mas aquelas que aprenderam sobre o reino de Deus, permaneceram. Por quê? Porque elas foram conscientizadas de algo muito mais profundo, muito mais além do que pura e simplesmente as bênçãos físicas, as bênçãos naturais, as bênçãos materiais. Porque essas bênçãos que nós conquistamos, essa bênção que você conquistou vai ficar por aí, ou não vai? Você ficou curada disso, ficou curada daquilo, ficou curada daquilo outro, mas um dia a sua cura vai ficar por aí, porque você vai partir desse mundo. Você conquistou rios de dinheiro, poxa, está abençoado, amém, mas isso tudo vai ficar por aí. O que vai permanecer é a sua salvação, se você for salvo. Então, quem é inteligente, quem usa a razão, quem usa o raciocínio, quem tem uma visão além dessa que os olhos físicos veem, uma visão espiritual, procura investir na sua vida espiritual, na sua alma. Só quem tem uma visão além daquela que os olhos veem. Então Jesus está falando aqui para essa igreja de Esmirna, esse tipo de cristão, ora, atribulado, muita tribulação, muitos problemas, perseguição, porque quanto mais você se aproxima de Jesus, mais perseguições, mais tribulações, mais injustiças, mais problemas, e mais, e mais, e mais, e mais. Quanto mais você está perto de Jesus, mais problemas você tem. Por quê? Porque como que você acha que vai viver num mundo sujo? Como que você vai conseguir conciliar a sua fé em Jesus, a sua comunhão com Deus, e ao mesmo tempo participando desse mundo? Então vai haver sempre conflito entre você, ou seja, a sua fé,
e o mundo que você vive, seja na sua casa, os seus familiares, os seus entes queridos, perseguição por parte deles, calúnias, fofocas, críticas. Você está ficando fanático. Ou então, você não casou não? Você não está namorando ainda não? Quando é que você casa? Essas perguntinhas desgraçadas de Satanás, justamente para a pessoa ficar preocupada com a sua vida de solteiro. Mas Jesus diz, é melhor você entrar no reino de Deus, no reino dos céus, com um olho, do que entrar perfeito no inferno. É melhor você entrar no reino dos céus solteiro, do que casado entrar no inferno. Porque é justamente isso que acontece, tem acontecido muito no nosso meio. A pessoa, enquanto é solteira, então, enquanto ela não casa, ela está sozinha, ela ora, ela chora na presença de Deus, ela lê a Bíblia, ela busca a presença de Deus, enfim, ela se dedica às coisas de Deus. Mas depois que ela casa, ela tem que se dedicar às coisas do marido ou da mulher. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Deixa eu falar para vocês uma coisa que vai ajudar, a título de ajuda. Quando eu era solteiro, eu tinha mais comunhão com Deus do que quando me casei. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Pois é. Por quê? Porque a gente não tem obrigações, responsabilidades com outra pessoa, com família. A gente está sozinho. Então, sozinho eu buscava mais a Deus. Sozinho eu me dedicava mais a Deus. Depois que eu casei, a minha vida mudou. Agora já não era mais só. Eu tinha alguém do meu lado. E depois vieram os filhos. Então, compromissos, responsabilidades. Então, eu tinha que me dividir. Mas quando eu era solteiro, eu estava mais livre para adorar a Deus, ter comunhão com Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, que essa igreja de Esmirna, às vezes é você que está na igreja lutando, não aconteceu grandes coisas na sua vida, não aconteceu os milagres que você ouve falar aqui, mas você continua fiel. Você é pobre, economicamente é pobre, mas espiritualmente você é rica. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Você pode não fazer a obra, não ser obreira, não ser pastor, esposa de pastor, não ser nada. Ser um membro, uma pessoa desconhecida, um mero desconhecido na igreja. Mas você é rica, você é rico. E Jesus conhece as suas tribulações, conhece os seus problemas, conhece as suas dores. E Ele não tem nada contra você. Ele não diz, você abandonou o primeiro amor. Ele não fala para você o que Ele fala para outras igrejas. Porque todas as igrejas, nós vamos continuar vendo, tem um problema, cada uma tem um problema. Cada uma manifesta um problema grave. Essa não. A igreja de Esmirna é aquela igreja pura, pobre aos olhos humanos, rica aos olhos de Deus. Talvez com um olho só, talvez com uma perna só, mas é rica, e é saudável, é forte. Por quê? Porque conserva dentro de si uma fé que vai além das coisas materiais.